O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 240 do nosso encontro semanal em podcast para tratar do cinema brasileiro. Hoje falando de dois filmes. Primeiro, Centro Ilusão, de Pedro Diógenes, vencedor do prêmio de melhor filme na mostra Novos Rumos no Festival do Rio, que teve premiação no último domingo, dia 13, e que agora já tem exibições marcadas para a Mostra de Cinema de São Paulo, dias 21 e 29 de outubro. E depois a gente trata de Marias, filme de Ludmila Cury, que estreia nos cinemas neste 17 de outubro. Antes, eu, Paulo Júnior, queria dar um recado, registrar o lançamento do livro Arábia, Caminhos da Escrita de um Filme, autoria de Afonso Shoa e João Dumans. Arábia é um dos filmes mais celebrados, comentados, conversados do cinema brasileiro nos últimos tempos, longa de 2017, que agora vira livro também, com roteiro original, com textos de apoio, um livro para complementar para todo mundo que assistiu e vai assistir e reassistir Arábia ainda. Afonso e João, figuras aqui presentes no Central Cine Brasil. Em breve a gente vai gravar um papo sobre Arábia, o livro Arábia, Caminhos da Escrita de um Filme, lançamento da editora Javali. Recomendo demais dar um pulo lá no site da editora e conferir também o Arábia em texto. No programa de hoje, a primeira parte tem uma conversa minha com Pedro Diógenes. Você, ouvinte, vai se lembrar do recente A Filha do Palhaço, também de Inferninho e tantos outros. E aqui em Centro Ilusão, o Pedro traz dois músicos de gerações diferentes que se conhecem numa audição para um concorrido laboratório de música na cidade de Fortaleza. O Tuca tem 50 anos, está num momento frustrado da carreira. O Caio, aos 18, é um aspirante artista que deseja fazer sucesso com suas próprias composições. Os dois jogam suas esperanças e sonhos na possibilidade de serem aprovados. No segundo bloco, o nosso Davi Correia bate um papo com Ludmila Cury sobre Marias, um road movie que percorre o Brasil e a Rússia em busca de sua protagonista. Campesina, nordestina, clandestina, Maria Prestes teve vários nomes e foi, na verdade, muitas. Nessa trajetória, o filme atravessa as histórias de outras mulheres que também participaram ativamente de grandes momentos do último século, como Olga Benário, Dilma Rousseff e Marielle Franco. Marias reconhece a importância das lutas cotidianas das mulheres para conciliar papéis e escolhas como a maternidade, o trabalho e a luta por um mundo melhor. Ao fim das duas conversas, claro, a gente vai passar pelos premiados do Festival do Rio, também registrar alguns destaques da Mostra de Cinema de São Paulo, que está rolando de 17 a 30 de outubro. Vamos então de Centro Ilusão, num papo com o diretor Pedro Diógenes. Tu é o Tuca, né? Eu curto muito teu trampo, ó. Eu quero viver de música mesmo, assim. É quando a barra tá pesada, a melhor coisa é sair fora mesmo. E tu? A música virou um peso pra mim. Tudo bem, Pedro? Como vai? Tudo ótimo. Muito feliz aí com a estreia do filme. Que legal. Coincidentemente, hoje, fiquei sabendo na madrugada, a gente está gravando em 15 de outubro, uma data simbólica dos 100 anos do cinema cearense. Eu tenho um costume de tomar meu café da manhã deixando rodar o Canal Brasil e acabei surpreendido nessa madrugada com uma programação toda dedicada de quase 24 horas aos filmes do Ceará. Esbarrei logo cedo aí com Petrus Cariri,
com Alder Gomes, com uma turma muito boa, e é curioso que a gente está conversando com você exatamente nesse dia simbólico, 100 anos, a primeira exibição de um filme dirigido por um cearense no já extinto Cine Moderno. Era uma compilação ali chamada Temporada de Futebol Maranhense no Ceará, e por isso esse 15 de outubro é também celebrado no estado. Pedro, começar a falar de Centro Ilusão, eu acho que é muito interessante, e sempre trago isso aqui nos seus filmes, a forma com que a gente conhece Fortaleza a partir do seu cinema, mas dessa vez uma andança pelo centro, que está no título do filme e que está também na canção que esses dois personagens vão apresentar juntos, personagens Tuca e Caio, vividos pelo Fernando Catatal, pelo Bruno Kunk. Queria te ouvir um pouco sobre esse centro. Que andança é essa? Que fortaleza é essa que você percorre com o seu filme? Como que Centro Ilusão preenche, de certa forma, esse seu interesse que a meu ver, também é muito de percorrer essa cidade, né? Mostrar um pouco pra gente alguns caminhos, alguns lugares disso. E aí, por curiosidade, estava dando uma volta no Letterboxd, ver as avaliações do filme, e uma pessoa escreveu, ver aquela praça no cinema é muito interessante, um lugar que eu passo todo dia. Enfim, começar por essa sua relação com a cidade e que caminhos são esses, que você localizasse um pouco para a gente, que interesse é esse, que lugar é esse que você nos mostra em Centro Ilusão. Massa. Fortaleza é quase uma constante no meu trabalho, né? Eu tenho me move muito poder filmar Fortaleza, mostrar Fortaleza, mostrar nosso jeito, nosso sotaque, nossas questões, né? E eu acho que isso acontece muito porque eu tenho uma relação muito complexa com Fortaleza. Ao mesmo tempo que eu amo morar aqui, às vezes eu odeio morar aqui, assim. Fortaleza sempre me surpreende, muitas vezes positivamente, mas outras tantas negativamente. E aí é uma cidade, como toda cidade grande brasileira, muito dividida, né? Muito segregada, com uma separação muito grande social. E o centro da cidade, eu acho que é o lugar que funciona como um ponto de encontro de todo mundo, assim. O centro da cidade mistura gente de todos os bairros, pessoas de trajetórias diferentes, de classes sociais diferentes. Então, o centro me encanta muito por isso, por ser um lugar de encontro e que a cidade toda se encontra ali de certa forma. Então, assim, o Centro Ilusão nasce muito dessa vontade de estar filmando o centro da cidade. E o centro da cidade, como ele é, assim, quase uma questão documental. No Centro Ilusão, boa parte do filme é filmado lá no centro, mas a gente não fechou uma rua, a gente não parou ninguém, a gente filmou com o centro fluindo, assim. Isso era um dos desafios do filme. E aí é um filme que nasce de muita coisa, né? Nasce dessa vontade de filmar o centro, de ser essa espécie de um passeio pelo centro da cidade, mas nasce também de muitas outras coisas, né? Da minha paixão pela música cearense, nasce também para falar um pouco das angústias de se viver de arte, e aí pode ser aqui no Ceará, mas pode ser em qualquer canto do Brasil. Acho que é uma constante, né? As dificuldades. Então é isso, eu acho que um filme que nasce de muita coisa, mas uma das coisas que foi importante para ele foi mostrar Fortaleza a partir do centro da cidade. E você diz que é isso, não é um filme que precisa fechar as ruas, que precisa intervir nessa cidade, e ele passa, de fato, essa sensação, né? Tuca e Caio estão vagando, estão interagindo com esses espaços. Queria que você apresentasse para a gente essa dupla. Fernando Catatal, uma figura mais conhecida já da música, não sei exatamente qual que é a relação mais longa ou não que ele tinha com a atuação, que ele tem com a atuação, e o Bruno, que faz, né, esse músico jovem que compõe essa dupla, esses dois caras que acabam construindo ali uma amizade, uma parceria
pelo momento da vida que estão levando e pelos artistas que são. Massa. O Catatal, né? O Fernando Catatal, ele é um ícone aqui da música cearense, né? Uma figura muito importante. Né? A banda dele, Cidadão Estigado, é uma referência musical, né? Aqui na nossa cidade e no Brasil. E aí depois também a carreira solo dele é de uma importância muito grande, né? Um cara que movimenta muita coisa aqui na cidade. A importância dele está para além do talento dele, da obra dele, mas está também muito pela postura dele. E aí é um cara que eu admiro há muito tempo, assim, sou fã dele. Assim, se você abrir minha playlist aqui de música, o que mais vai ter são músicas dele, né? Então é um cara que eu tinha já muita vontade de trabalhar. Ele nunca tinha atuado, é a primeira vez que ele atuou. E aí foi a primeira pessoa que eu fui convidar quando esse filme começou a tomar forma, assim, porque eu já escrevi o roteiro pensando nele, assim. Não tinha certeza se ele ia aceitar ou não, né, porque era um desafio, uma pessoa que já tem toda uma trajetória na música, que já está nisso há muito tempo, e aí se experimentar em algo diferente, novo, mas ele topou e foi muito massa, e aí foi para mim que isso, sou fã dele, poder ter ele como um parceiro criativo foi maravilhoso, assim, aprendi muito e sou muito grato assim por ele ter topado iniciar a trajetória dele no cinema com a gente. E é isso, aí o roteiro já foi escrito todo pensando nele, né, mesmo sem saber se ele iria topar. E o Bruno Camp foi um caminho diferente, né, um cara jovem aqui de Fortaleza. O primeiro contato assim que a gente teve com ele, a gente que eu digo a Marrevolto, né, que é a nossa produtora, foi num curso que ele fez, que a Marrevolto deu, um curso chamado Passa Adiante, e ele foi aluno desse curso, bem jovem. E aí a minha companheira de Marrevolto, a Amanda Pontes, se encantou com ele lá nesse curso e chamou ele para fazer uma pequena participação no filme dela, no Quando Eu Me Encontrar. E aí, a partir dessa participação, eu fiquei muito afim de trabalhar com ele. E aí, quando fui desenvolver o roteiro que precisava desse artista jovem, eu também já comecei a pensar nele. Mas aí eu nem convidei diretamente para o filme, não. Eu chamei ele para fazer uns testes, fiz uns testes com outras pessoas também aqui de Fortaleza, uma galera da música. Mas ele sempre nos surpreendeu, assim, o talento dele, a entrega dele, o carisma dele. E aí ele foi fazendo esses testes e a gente acabou escolhendo ele, né? E aí formou essa dupla que são de pessoas bem diferentes, né, de gerações diferentes, pessoas até que com estilo musical diferente. Mas no nosso trabalho de ensaio, de preparação de elenco, foi formando ali uma dupla, foi formando uma amizade, foi formando uma relação. E acho que essa relação é o que está lá no filme. E aí tem uma preocupação, ou uma atenção, melhor dizendo, sua, com retratar esses artistas, e aí eu acho que vem uma sutileza, e eu imagino que é isso que também faz com que as pessoas fiquem tocadas com o filme, que ainda que seja uma vida difícil do artista, né? Você não está apresentando nenhuma novidade, é uma história comum para qualquer cidade brasileira, né? Esse corre mesmo pessoal, ingrato, né? Cheio de renúncias que uma pessoa tem que ter para viver de arte, ao mesmo tempo que você não torna isso exatamente uma coisa baixo astral, né? É claro que eles estão ali preocupados, é claro que, via de regra, tirando algumas exceções, todo artista no Brasil está em busca de ter uma vida melhor mesmo, e trabalhos melhores, e que sua carreira decole, mas também fazer isso sem entrar numa coisa meio para baixo, de fato. Eu acho que o filme nos leva a mergulhar nessa história, e eu sinto assim essa vontade também de trazer uma leveza, ao invés de só trazer a dureza, né, das coisas. Não vou dizer que você tem que passar alguma lição, que o filme tem que ter alguma moral, não isso, mas de alguma forma ser atento a essa sutileza, assim, ser coerente também com o que você mesmo acredita e espera ali das belezas também da vida de um artista.
Esse filme, ele é muito pessoal, assim, ele nasce de questões muito íntimas que eu estava vivendo, mas de certa forma também ele é são algumas angústias, algumas crises que eu estava vivendo, mas esses sentimentos são compartilhados, como você falou, assim, por quase todo artista, né, aqui no Brasil. E eu aqui convivo com muita galera do teatro, da música, e estou constantemente pensando nessas questões, assim, uma galera aqui que eu sou muito fã, assim, que eu admiro muito, que me influenciam muito, grandes artistas, e com a dificuldade, né, de se viver, às vezes com a dificuldade de pagar as contas no fim do mês, e muitas vezes com o sonho de tentar alguma coisa fora daqui de Fortaleza, né, mas esse sonho nem sempre dá certo. Então, o que significa ser um artista local, assim, o que significa assim, poder ter um público aqui em Fortaleza, mas isso não reverberar para fora daqui. Então, se perguntar assim, o que é dar certo fazendo arte, o que é sucesso fazendo arte, né? Então, assim, isso são questões que eu estou sempre pensando, mas que eu acho que é muito comum a todo mundo aqui que eu convivo e que deve ser todo mundo que vive de arte. E aí, assim, mas pessoalmente, assim, esse filme nasceu num momento que eu tava com um filme pronto, né? E mandando para vários festivais e só levando não, né? Só levando negativa. E aí você começa a se questionar, pô, que diabo de filme é esse que a gente faz, que não consegue passar em canto nenhum? Pô, será que vale a pena? E aí eu tava nessa crise, mas a partir dessa crise foi que nasceu o roteiro do Centro Ilusão. Então, assim, para mim foi. E aí uma coisa contaminou a outra. Então, o fato de uma crise, de um momento difícil, mesmo assim, poder isso ter se transformado em alguma coisa criativa, assim, eu ter pegado a crise que eu estava passando e poder ter transformado ela em uma construção criativa também, eu acho que é uma coisa que eu acredito, assim, também, que às vezes das dificuldades nascem coisas, ainda mais da gente que vive de arte. Então eu quis levar um pouco isso para o filme, assim, que às vezes até no momento mais difícil, pode ser nesse momento que vai nascer alguma coisa muito massa, muito importante, alguma coisa bonita. E aí era isso, era a vontade de estar falando isso, misturado com essa coisa de se perguntar o que é se dar bem na arte, fazendo cinema ou fazendo música, né, que é o caso do filme. Mas são questões muito pessoais, mas aí às vezes quando a gente está falando de coisas muito pessoais, acaba tocando outras pessoas também, porque acaba que vivemos coisas muito parecidas. Uma curiosidade, assim, numa questão de gênero mesmo, não que isso faça diferença exatamente, mas eu queria saber tua relação com a ideia do musical, de fato. Eu não sei se você acha que Centro Ilusão pode ser classificado como um musical ou um drama musical ou algo do tipo, e um pouco sobre uma a gente acaba tendo no cinema uma ideia de musical para um público geral muito influenciada pelos grandes musicais dos Estados Unidos, claro, né, grandes clássicos filmados e refilmados ao longo do tempo, com novas versões o tempo todo, mas às vezes é um tipo de gênero que divide um pouco o público, né? Não é todo mundo que embarca, às vezes, numa música mais longa, às vezes numa canção que vai ser tocada e cantada na íntegra, né? Que ela não está ali só compondo alguma transição ou coisa do tipo. Enfim, você curte esse tipo de filme, buscou referências nesse sentido, e como que você balanceou isso ou não numa ideia de... Porque acho que o filme tem um cuidado muito grande com as músicas, claro, até a própria presença do Catatal acho que já traz muito isso, né? Ele está lá nos créditos também como alguém que foi uma espécie de produtor musical ali do filme, mas também fiquei curioso para saber sua relação com esse tempo de tela mesmo das músicas no filme. Sou apaixonado por musical, né? Eu sou apaixonado por cinema e aí isso me faz ser apaixonado por qualquer filme bom, seja qual for o gênero. E aí eu vi muito filme maravilhoso musical na minha vida, tanto coisas clássicas, contemporâneas, americanas, como coisas brasileiras também.
E, e, mas, e eu considero o filme musical, sim, mas um musical muito particular, né? Porque o musical, como você falou, ele sempre foi muito ligado a grandes produções, porque sempre se precisou de grande elenco, muitos dançarinos, grandes coreografias. E no caso, assim, a vontade e o que é o filme é a vontade de fazer um musical de rua, assim, um musical barato, um musical de garagem, e não esse mega musical, né? É, e aí também essa coisa do musical, do grande musical, do clássico musical, ele mexe muito com a fantasia também, né? Como se os momentos de música fossem momentos em que a narrativa para e entra uma coisa mais fantasiosa. E no caso desse filme, não, era o desejo das músicas estarem entranhadas na narrativa, assim, fazer muito parte da narrativa, delas serem, na verdade, o fio condutor da narrativa. Então é um documental, é um musical, mas um musical que vai por outro caminho do que o musical clássico. E aí, durante o processo do filme, eu e a gente, porque eu acabei compartilhando isso com a equipe e com o elenco também, eu acabei procurando musicais, vamos dizer assim, alternativos, musicais que vão por outros caminhos. E aí acho que tiveram alguns filmes que foram referências muito fortes. Tem um filme irlandês chamado Apenas Uma Vez, Once, né, em inglês, que é uma grande referência, assim, um filme que eu sou apaixonado. Teve um filme também uruguaio chamado Hiroshima, que também foi uma referência muito forte, que é um musical mudo. Então é um filme que também aposta num outro caminho. E teve um filme também, um filme independente americano, chamado Downtown, que é Downtown 86, que é um filme que é meio ficção, meio documentário, mas é o Basquiat passeando por Nova York e encontrando com vários artistas da cena local ali. Então, assim, tiveram muitos musicais que foram referência para o filme, mas esses musicais que estão buscando é, outros, outras formas de estar fazendo um musical, né? Então, assim, eu gosto muito de musical e do clássico também e tal. Eu sempre tive esse desejo de fazer um musical. De certa forma, em todos os meus filmes dá para se identificar cenas musicais, né? A música sempre teve muita importância. Mas agora no Centro Ilusão foi essa vontade de trazer isso assim para a importância da narrativa, deixar isso realmente em primeiro plano, né? E é isso, é um filme muito em homenagem à música cearense contemporânea. Ah, muito legal. Você falou desses musicais, digamos, mais alternativos. Acho que tem dois filmes da última década do cinema brasileiro que passam um pouco pela música também, que eu gosto bastante. Amor, Plástico e Barulho, da Renata Pinheiro, né? Que eu acho que vai para essa coisa mais do brega também, que é muito legal. E um filme que é muito interessante também pensar como musical, que é o Azougue Nazaré, do Thiago Mello, que também tem ali um grupo de pessoas ali à espera do carnaval, né? Eu acho que são dois filmes que me vieram à cabeça quando você comentou aí. Não, assim, eu acabei falando essas três referências, porque foram três referências que acompanharam o filme, assim, que eu vi, aí fiz os atores ver, fiz a equipe ver e tal. Mas eu sou muito influenciado por outros musicais, e aí muitos brasileiros e contemporâneos também. Você citou dois aí, de dois grandes amigos pernambucanos, a Renata e o Tiaguinho, dois filmes que eu adoro. Tem o próprio cinema paulista também, os filmes do Caetano Gotardo me influenciam muito, assim, é um cara que está flertando sempre com o musical também. O da Necrópole, da Juliana Rojas, também é outro belíssimo musical brasileiro e contemporâneo, né? Então, assim, também fui muito movido por esses filmes. Não, legal demais. E aí, Pedro, queria te ouvir sobre a premiação no Rio. Agora a gente está entrando já em Mostra de Cinema de São Paulo. Não quer dizer que um prêmio vai exatamente mudar completamente a vida de um filme,
mas é sempre bom, né, imagino, ser reverenciado de fato na estreia. Acho que dá um gás aí para continuar e dá uma alegria de saber que o filme foi bem recebido. Até em relação a outros trabalhos seus, o que você acha que o Centro Ilusão pode percorrer aí de outros caminhos, de repente, de caminhos diferentes de outros filmes recentes seus? Massa. E aí vai ser bom que eu vou até conseguir agora falar um pouco de uma coisa que eu não respondi na pergunta anterior que tu tinha perguntado. Mas assim, O Centro Ilusão é um filme que, né, ele nasceu nesse momento de crise e tal, que eu tava levando muitos nãos, mas eu não quis responder isso tentando fazer um filme que se encaixasse nas coisas. Eu fui pro lugar pelo contrário. Eu vou falar assim, então eu vou fazer o filme que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, e foda-se. Então, assim, é um filme que tem suas apostas, que corre seus riscos, né? Que vai desde a coisa que eu tô falando de filmar no centro da cidade, sem preparar esse centro para a filmagem, né? Tem a ver com chamar não atores para fazer um filme, né? Chamar pessoas da música. Quase todo mundo que aparece no filme são pessoas da música, inclusive os protagonistas. Um filme que tem muita música, mas que foi completamente aposta no som direto, assim, não tem uma dublagem, não tem nada que foi gravado depois. É tudo som direto, então assim, e que aí é o que você perguntou na pergunta anterior, eu queria um musical que respeitasse muito essas músicas aqui. As músicas que tocam no filme são músicas que eu amo, assim, músicas que eu ouço, artistas que eu admiro muito, compositoras e compositores daqui que são muito importantes para mim e para a cidade. Então eu queria ter uma espécie de um respeito pelas músicas, que era deixar elas tocarem todas, assim, que se fosse um filme que fosse para se ouvir também, que as músicas o momento das músicas tivesse o mesmo ou até mais importância do que os momentos de diálogo, por exemplo. Então foi sempre nessa aposta de dessas músicas que iam durar mais e são tocadas na cena e deixar aquilo acontecer. Então era um filme que eu não sabia como ele ia chegar no olhar do outro, assim. Como é que o público ia encarar essas apostas? Se ele ia comprar essas apostas ou se essas apostas iam repelir ele, assim. Então, eu não tinha a menor ideia de como seria a recepção desse filme. E aí as duas sessões agora no Festival do Rio foram maravilhosas, assim, para entender que o público está vendo o mesmo filme que a gente fez, assim, que as apostas estão lá e que, lógico que não é todo mundo, assim, mas quem está com os olhos e principalmente com os ouvidos abertos, assim, o coração aberto, dá para embarcar no filme e se emocionar e se envolver e se identificar com aqueles personagens. Isso foi muito bonito, assim, sessões lotadas, muito calorosas e depois conversas maravilhosas, assim, muitas pessoas nesse caminho dizendo que se identificaram, que choraram, que se emocionaram, que acharam bonito e curiosas com as músicas, com as bandas, com as pessoas, com as músicas. Para mim poder estar lá no Rio e ver o filme nascer e estar lá junto com o Catatal, que estava vivendo tudo isso pela primeira vez, primeira atuação dele, e já um protagonista, e estreando num festival como o Festival do Rio. E aí foi muito massa, assim, muito emocionante. O filme nasceu muito bem, assim. Foram sessões e conversas maravilhosas. E eu acho que concluir isso com um prêmio é ver que o filme também pôde chegar ali nos jurados, né? Que são pessoas muito importantes, pessoas que têm uma experiência, trabalhadores e trabalhadoras do cinema brasileiro, né? Então dá uma alegria a mais, assim, inclusive no júri artistas que eu admiro muito. Então é uma alegria a mais, dá mais vontade de exibir o filme, de mostrar o filme para mais gente, que o filme possa chegar em mais pessoas. E eu acho que o prêmio acaba que ajuda nisso, sim. É uma pena, assim, eu não queria. Para mim, no mundo ideal, não era assim, mas são muitos filmes e cada exibição, cada janela de exibição é um funil muito grande, né? E então, assim, você ter o reconhecimento de um festival como o Festival do Rio,
é importante para acho fazer o filme circular mais e chegar em mais pessoas, e a gente faz filme para isso, né? E aí ele vai passar na Mostra de São Paulo, né? Vão ter duas exibições, uma dia 21, outra dia 29. É, é, Antes de São Paulo ele passa no Cine Jardim, que é um festival muito massa no interior de Pernambuco. E aí já tem mais algumas coisas aí, torcendo para ter muito mais coisa. O que eu quero é que o filme circule bastante. Pô, muito bom. Pedro, valeu pelo papo. Boa jornada aí com o filme. Desejando sucesso, que ele se espalhe bastante. E que legal que de fato, né, te ouvindo falar agora, você propondo essa história que era tão cara para você, e nesse momento, como você disse, de querer também fazer o filme que você está a fim de fazer, que ele acabou sendo bem recebido. Que bom. E esperamos boas sessões aí também para a Mostra de São Paulo agora. Maravilha. E, pô, para mim é muito massa estar conversando contigo, é sempre muito massa. Até porque você também é realizador, então vive aí a nossa vida, entende muito bem das nossas questões. E para mim já faz parte da minha trajetória ter que conversar com você. Conversamos já no Inferninho, na Feira do Palhaço, no Pajeú. Então tá conversando agora com o Centro Ilusão. É uma alegria, então brigadíssimo, e que a gente possa se encontrar pessoalmente de novo e continuar essas conversas. E aí também, assim, para quem está ouvindo e vê o filme e quiser conversar, adoro falar de cinema, e então é só me procurar aí nas redes sociais, que para mim é sempre um prazer poder estar ouvindo e conversando sobre cinema e principalmente sobre os filmes que a gente faz. A senhora Maria Prestes tem noção exata da figura com quem se casou? Está apta a desempenhar um papel histórico? Eu acreditava tanto na história da Maria. Era uma mulher que tinha vivido na pele a realidade brasileira. Tinha participado ativamente de grandes momentos do século XX. Este foi um crime político. Crime político se responde coletivamente e com luta. É que seremos cada vez mais mulheres ocupando todos os espaços. Porque a história da Maria é a história das mulheres que constroem esse país. E agora o Davi Correia conversa com a Ludmila Cury sobre Marias, um road movie que percorre o Brasil e a Rússia em busca de sua protagonista. Campesina, nordestina, clandestina, Maria Prestes teve vários nomes e foi, na verdade, muitas. Nessa trajetória, o filme atravessa as histórias de outras mulheres que também participaram ativamente de grandes momentos do último século, como Olga Benário, Dilma Rousseff e Marielle Franco. Marias reconhece a importância das lutas cotidianas das mulheres para conciliar papéis e escolhas como a maternidade, o trabalho e a luta por um mundo melhor. Bom, estamos aqui numa chamada com Ludmila Cury. Ludmila, espero que esteja tudo bem com você. Eu já dou minhas boas-vindas fazendo uma primeira pergunta. No começo, quando você faz essa reflexão sobre a visão da mulher como uma mulher do lar e essa mulher que sempre é o suporte de alguém da luta, né? Então eu queria perguntar para você, assim, quantas Marias, né, você acha que podem ser atingidas com a sua história e por que contar histórias de Marias é tão importante para a gente? Bom, eu espero que esse filme alcance o maior número possível de Marias, né? Entendendo Marias como toda mulher que, na verdade, né, luta para sobreviver nessa sociedade tão machista que a gente tem no Brasil, né? Eu acredito que a gente vai alcançar um público muito amplo com esse filme, porque além das sessões no cinema, a gente tem uma grande campanha que a gente chama de Impacto, que é de fazer sessões em cineclubes, universidades e também nos locais onde a gente filmou, no interior do Piauí, no interior do Rio Grande do Norte, né, e até no interior aqui do Rio de Janeiro. Qual a importância? Eu acho que é uma reparação que precisa ser feita, um reconhecimento de que
as mulheres são tão importantes quanto os homens na construção da sociedade, né? E na história também. O problema que a gente tem é uma falta de olhar para essas mulheres que sempre foram vistas como suporte, né? Para usar essa palavra que você trouxe, né? Como se o suporte também não fosse essencial, né? Para que qualquer luta acontecesse, né? A Maria Prestes era uma mulher que acreditava e exercia uma política de base, né? Ela não era filiada a nenhum partido oficialmente, porque ela queria estar livre para conversar com as pessoas, fazer o debate da política na feira, na rua, na escola, sabe, no mercado. E a política para ela não era só um discurso sobre a política parlamentar, institucional, em quem votar. Era também, mas era também uma política do dia a dia, sabe, de diálogo entre as pessoas, de união para a solução de problemas numa associação de bairro, sabe? Né? Então, quantas mulheres, na verdade, não estão fazendo essa política no seu dia a dia, sabe? Cuidando da sua família, do seu entorno, né? Do seu bairro, se associando para melhorias na escola, na saúde, sabe? Na militância como um todo, assim. Eu vejo aí uma importância muito grande que esse filme traz, que é valorizar o papel da mulher na história e na prática também, né? Não só na parte eleitoral ou intelectual, né? Mas no dia a dia. E em cima disso, né, acaba virando uma pergunta clichê necessária, né? Eu queria saber como é que surge a história de fazer esse filme, por que a Maria Prestes? E também uma outra pergunta logo na sequência, existe outra mulher também? Existem outras pessoas que você gostaria de ter contado que não estão nesse filme, que você gostaria de contar também mais pra frente, em uma outra história? Existem, né? Eu acho que existem muitas histórias das mulheres para serem contadas, né? Não só de mulheres famosas, mas também de mulheres anônimas, né? Como que eu decidi fazer esse filme? Eu conheci a história da Maria em 2012 e eu fiquei muito chocada com a minha ignorância. Eu falei, nossa, mas eu sou jornalista, eu sou historiadora, como é que eu até hoje nunca ouvi falar da Maria Prestes, né? Não sabia que o Prestes tinha uma companheira com quem ele ficou 40 anos, teve 7 filhos, sabe? Que foi essa mulher que foi responsável pela segurança dele na clandestinidade durante 6 anos, nos anos 50. Como jornalista, que era o que eu era na época, quis trazer esse fato novo, contar essa história. E eu ia conversando com as pessoas que eu estava fazendo esse filme, e eu via que era na verdade, um senso comum, que ninguém conhecia a história da Maria Prestes. Muitas pessoas achavam, ela era filha do Prestes, né? Ninguém sabia direito quem ela era, como é que tinha sido, né, essa história. Como se eu, ao longo do processo, fosse percebendo cada vez mais a importância de se trazer à tona, né, essa personagem da história do Brasil. Você comentou que 2012 foi quando você conheceu a história. E eu queria saber, né, como é que é esse filme sair agora? Com tudo isso que aconteceu, com esse contexto histórico, como é que lançar ele agora, assim, o que você espera, além dessa força que você já comentou no começo, de resgatar essas Marias, de trazer essa história da Maria Prestes para a luz da história, né, oficial, como é que você vê ele lançando nesse momento que acho que é tão necessário? Urgente, na verdade, o lançamento desse filme, sabe? Eu acho que, na verdade, eu já queria ter lançado esse filme ainda no governo Bolsonaro, né? Porque como um enfrentamento mesmo das narrativas que estavam, né, ganhando espaço, né, naquela época, né? O filme ele vem nessa nova proposta, falar mais de outras Marias, no momento em que as mulheres estão novamente sendo atingidas, né, pela política institucional. A Dilma está sofrendo um golpe, né? A Dilma tá sendo derrubada de um governo que foi eleita com 54 milhões de votos, sabe? Então, acho que desde a filmagem que eu já queria estar com esse filme rodando, sabe? Foi muito demorado o processo de finalização por conta da clandestinidade da Maria, né? Dessa personagem clandestina que ela quis ser até no seu próprio filme, e isso atrasou muito a montagem, mas
infelizmente, ainda estamos precisando enfrentar essa narrativa da ultradireita, e eu acho que o filme ele é uma boa ferramenta, sabe, de luta pela democracia, e acho que o momento é um momento propício, sim. Bom, então já que você adiantou, né, esse ponto, eu fiquei até com medo de citá-lo aqui, mas então aviso aí, quem estiver ouvindo, se não quiser um spoiler muito grande do documentário, dá um pause aí, se não viu ainda o doc, veja e depois volta aqui, ou se quiser saber, né, porque todo momento tinha ali, né, no começo eu confesso que eu achei que tinha sido uma escolha sua dela não estar. Então a minha pergunta é sobre isso, e mais sobre dois pontos. Tem três momentos no filme que parece que a história pode ir para muitos lugares diferentes. Um é esse, que é ela não querer aparecer. Eu fico pensando como foi você estar lá nesse momento. Que eu quero saber o que você pensou, quais foram as possibilidades que você vislumbrou daquilo, né? E aí, se depois, né, do falecimento dela, você teve alguma conversa com a família sobre isso, e se ao mesmo tempo porque nesse meio tempo que o seu filme está sendo feito, tem o impeachment da Dilma e tem a questão da Marielle. Essas duas histórias, se você chegou a algum momento a pensar em tirar elas porque elas ficam grandes também, ou você diminuiu coisas, como é que tudo isso aconteceu, né? Assim, são tantas coisas acontecendo no seu filme. Bom, vou tentar fazer uma cronologia aqui. Primeiro, a gente começou a filmar com a Maria com recursos. Comecei a filmar sem recursos em 2012. Aí, em 2014, eu fiz uma parceria com a produtora. Em 2016, a gente conseguiu os recursos. Foi, assim, os últimos recursos ainda do governo Dilma. Dilma já estava em processo de golpe, e eu fui filmar a Maria nesse contexto. Então, a Maria falava do golpe da Dilma em todas as suas agendas. Então, a Dilma já estava no filme desde o início, porque era a pauta principal da Maria, nas visitas que ela fazia no MST, nas palestras que ela dava em universidades. Foi natural, né, a abordar essa questão da Dilma. A Marielle tinha sido eleita com uma votação muito expressiva e tinha uma visita marcada na casa da Maria, que se tornou o nosso primeiro dia de filmagem. Quando eu soube que a Marielle ia visitar a Maria, eu falei, bom, vamos adiantar aqui a filmagem, porque a gente não pode perder isso. E a gente tinha esse material como mais um material do filme, né? Era a Maria com outras pessoas importantes, assim, da militância de base, professores, sabe? Professores de áreas periféricas do Rio de Janeiro, e a Marielle conversando, né, sobre as últimas eleições. Então, assim, a Dilma e a Marielle já estavam no filme, né? A Olga Benário também já estava no filme, porque foi a primeira companheira do Prestes e foi a primeira referência de mulher militante do Partido Comunista que era citada pela própria Maria. Então, quando eu me vi sem poder usar a imagem da Maria, que foi uma escolha dela no final do processo de filmagem, assim, apontei minha câmera para essas outras personagens que já estavam no roteiro e que construíram a Maria, né? Foram referência para Maria, dialogaram com a Maria. Foi um processo bem desafiador para mim, para a montadora, que eu chamei para construir essa narrativa comigo. A gente trabalhou muito junta na ilha de edição. E aí eu trouxe arquivos pessoais meus, que a princípio eu não ia usar no filme, que foram cenas que eu fiz depois do assassinato da Marielle, cenas que eu fiz na posse da Dilma, no impeachment da Dilma, enfim, coisas que eu, como uma mulher militante e cineasta, já tinha filmado, né, e de alguma forma divulgado nas minhas redes, né? Eu fiz uma reapropriação do meu próprio material, investi nessas outras personagens para construir a imagem da Maria que eu não tinha. Eu acho que, assim, para mim, um mérito do seu filme é esse, ele tem essas possibilidades de revisitar com outro olhar coisas que a gente passou, ao mesmo tempo que tem a história principal, que é uma história que estava no subsolo, né, escondido ali, tem essas histórias das superfícies que também são revisitadas. Então, acho que é um mérito. Por isso que eu queria entender como você escolheu contar todas essas histórias. Por isso que vem essa minha pergunta, né, que era a próxima. Eu não tinha citado a Olga, porque eu tinha deixado ela para ser uma outra pergunta, que era mais assim, a Olga, ela até pela história dela, a gente tem muito, né? Tem o material, tem o filme da Olga, tem livros da Olga, tem a Olga aparece no livro didático do ensino médio. Por que demorou tanto para Maria aparecer? Então, eu acho que a Maria, ela teve a sua imagem ofuscada, né, digamos,
Primeiro pela figura do Prestes, né? Primeiro por essa narrativa hegemônica do herói, homem branco, que era o maior líder do Partido Comunista do Brasil. Então, realmente, a história da Maria vai para um segundo plano. Segundo, eu acho que ela tem também a sua história ofuscada pela tragédia que é a história da Olga Benário, né? A quem ela nutria o máximo respeito e admiração, e eu também, né? Então, já tinha a história do grande líder revolucionário e a história da líder revolucionária que foi deportada grávida para a Alemanha de Hitler, né? Então, assim, a história da Maria, de uma mulher campesina que lutou pela reforma agrária, se casou com Prestes nos anos 50, né, que teve 9 filhos, não cabia nessa narrativa hegemônica, né? Eu entendo, vejo dessa forma. E, para além disso, a Maria, ela sempre foi muito diminuída como apenas uma dona de casa. Tinha pessoas, eu ouvia ao longo do processo pessoas falando assim: ah, Maria era empregada do Prestes. Ah, Maria era a mulher que serviu o cafezinho na casa do Prestes. Sabe, isso me revoltava muito, assim, né? Como se a pessoa ser mãe e conseguir gerir uma casa não pudesse conviver com o fato dela ser uma militante de base revolucionária pela reforma agrária, responsável pela segurança do Prestes, uma mulher que viveu exilada, criou seus filhos na Rússia. A história da Maria é, ao mesmo tempo, a história de uma mulher comum e a história de uma mulher revolucionária. Ela realmente tem essas duas características nela, na trajetória dela. Mas ela só era vista pelo lado dona de casa, né? Acho que tinha uma tentativa de diminuição da sua importância, né? Tem uma reportagem que eu até cito no filme, na época de quando foi deflagrado o golpe militar, que eles foram entrevistar a Maria, porque foram atrás do Prestes, e o Prestes já estava clandestino, e foram entrevistar a Maria. E aí a reportagem diz assim: a Maria é uma mulher morena, com uma fala humilde, estava lá com o seu bebê recém-nascido, né? Como se ela também não fosse uma ameaça, sabe? E acho que ela também, muito inteligente que era, usava essa imagem para se proteger, né? Usava a seu favor, né? Ela que já tinha tido uma grande experiência de clandestinidade. Ah, estão me chamando de dona de casa, é isso aí. Não ofereço nenhum mal, não, né? Não ameaço ninguém, né? Eu acho que isso de alguma forma a protegia. E talvez seja isso, seu filme mostra que aquela pessoa que se camufla ali no dia a dia de uma mãe de família, na verdade é a mãe de família mesmo, mas é a mãe de família que luta. Não há vergonha nisso, não há demérito nisso, pelo contrário, são nessas pessoas que estão à luta, assim. E aí, por isso que vem a minha última pergunta, ela é um pouco em cima disso, assim, que é, a partir disso, depois de que todo esse documentário virou, como é que a família recebeu? Né, como é que eles receberam esse documentário? E o que eles esperam desse documentário? Você chegou a conversar com eles sobre isso? Eles ainda não viram? Como é que é? Como é que tá essa relação? Tá ótima. Eu fiz uma sessão para eles antes de fazer qualquer sessão. Eu convidei eles e também a família da Marielle para assistir ao filme. A gente fez uma sessão no cinema aqui no Rio. Todos se emocionaram muito, né? São muito gratos, né? Pelo registro da história da Maria. Eles conhecem a Maria, então eles conseguem ver a Maria, né, naquelas cenas, né? Eles veem os objetos da casa da Maria, sabe? Os espaços que ela frequentava. Eles lamentam, assim como eu, a ausência da imagem dela, né? Mas eles também respeitam que foi uma decisão dela. Eu tenho convidado, sempre que possível, a neta, que faz o papel da avó no filme, né, para me acompanhar nas sessões. A gente vai ter agora sessões no Rio Grande do Norte, que a gente vai ter a participação da Mariana Prestes, que também está no filme. A gente vai ter sessões em Brasília com debate com a Ana Prestes, que é uma outra neta que não está no filme, mas, né, que atua na política brasileira. Eu tenho essa sorte de ter sido abraçada, né, nessa minha empreitada, né, por todos, inclusive pela Maria. Ela se recusou a ter sua imagem no final e quis se preservar, mas ela fez o filme todo de muito bom grado, né? Ela
Ela me deixou acompanhá-la nos lugares, filmar as pessoas com as quais ela estava interagindo, nos locais que ela estava visitando, né? Disso é uma coisa que ela só me deu esse desafio gigante de fazer o filme no final sem ela. Mas eu acho que a história dela está ali, né? Eu tentei trazer para o meu texto as expressões que ela usava, as palavras que ela usava, os conselhos que ela dava, né? E a família reconhece tudo isso. A família reconhece ela no filme. Tá, então eu nem vou ser sacana de perguntar pra você se teve alguma história com ela que você guardou pra você e não quis colocar no filme, porque senão eu sei que sua mente vai com certeza lembrar de mil coisas, né? Porque a pessoa dessa deve ser uma contadora de histórias incríveis, assim, e de soltar frases que devem ficar muito na cabeça da gente, né? Só pelo que a gente viu dali. Na verdade é o seguinte, eu queria agradecer, né? Realmente fico muito grato da oportunidade de conversar sobre isso. Desejo muita sorte ao filme, que ele seja muito visto e que você, em algum momento, consiga, se der por acaso ali tiver mais coisa desse filme, depois mostrar para nós aí. Acho que nós ficaríamos muito gratos. Tá bom, maravilha. Muito obrigada pela entrevista. Acho que os pontos principais do filme estão no filme, né? A Maria, ela era muito sagaz também no que ela dizia. Ela não me contava segredo, não. Tem uma cena do filme que deixa isso bem claro, que é uma estatuazinha que tem na casa dela, que diz assim: segredo entre três, só matando dois. E o pior que é verdade, isso não é mentira, né? Sem segredos. Ela não, olha, não teve nenhuma coisa assim, nenhum bafão que ela me contou, porque ela era muito. Uma mulher que viveu clandestina quase 10 anos da sua vida, sabe muito bem o que dizer, para quem dizer. Na hora que ela diz não quero aparecer, eu falei, bom, ela deve ter os motivos dela. Aproveitando, você falou, né, que você citou a família dela e a família da Marielle. Chegou alguma coisa da Dilma? Conversar lá com alguém, assim, viu o filme depois? A gente está tentando que a Dilma assista o filme, que ela vá numa sessão, ainda não conseguimos, mas estamos trabalhando para isso. Eu tenho esse sonho na vida, tirar uma foto com a Dilma. Já perto da Dilma na posse e no impeachment, mas ter ela no meu filme seria realmente uma alegria gigante. Espero que ela esteja lá, manda um abraço para ela lá. Mando. Então, muito obrigado, estivemos aqui com o Ludmila Cury e até uma próxima aí, pessoal. E tchau, tchau, viu, Ludi? Tchau, tchau, prazer, brigadão. Vamos dar um giro pelos destaques do Festival do Rio. 2 filmes dividiram o prêmio de melhor ficção na Premiere Brasil. Baby, de Marcelo Caetano, que tem o Wellington perdido em São Paulo encontrando Ronaldo. Um filme ali de uma relação que é de intimidade e também muito conflito. E Malu, de Pedro Freire, exibido em Sundance, que tem uma mulher, a protagonista ali, vivendo a meia-idade, numa relação complexa com a mãe, com a filha, em busca de se reencontrar na vida. Baby e Malu também somaram 4 prêmios cada na noite. Baby rendeu ainda melhor ator para João Pedro Mariano, melhor direção de arte para Thales Junqueira e o prêmio especial do júri no prêmio Félix. Enquanto Malu ganhou ainda melhor roteiro, também do Pedro Freire, atriz para Yara de Novaes e atrizes coadjuvantes para Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha. 3 Obás de Xangô, do Sérgio Machado, levou o prêmio de melhor doc. Gostei muito do novo filme do Sérgio. Acho que tem uma coisa que já é muito rica de início, né? Ele recebe um material ainda dos anos 90, de um trabalho feito por João Moreira Salles, fotografado pelo grande Walter Carvalho, e a partir daí, acho que é o material mais rico do filme. Ele vai costurando essa amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, uma grande viagem à Bahia e a força desses caras, e principalmente a força da amizade desses caras, né? Da relação entre os livros de Jorge, as canções de Caymmi, as pinturas e esculturas do Caribé, gerando todo um imaginário que a gente tem sobre o lugar e sobre a cultura do Brasil também, por que não? Vale demais o filme do Sérgio. Seguindo com os prêmios, Luciano Vidigal, de Casa Branca, ficou com a melhor direção entre as ficções, sendo que Casa Branca ainda ganhou os prêmios de melhor ator coadjuvante para Diego Francisco e melhor trilha original para Fernando Aranha, este último dividido com Guga Bruno, do filme Quando Vira a Esquina. A Queda do Céu rendeu melhor direção de doc para Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha e melhor som para Marcos Lopes, Guilherme Martins e Toco Cerqueira. O prêmio especial do júri foi para Jamile Correia por Manas,
A melhor montagem para Peter Kino por Salão de Baile e uma menção honrosa de atuação para Diana Matos, protagonista de Betânia. O melhor curta foi para A Menina e o Pote, de Valentina Homem. Na mostra Novos Rumos, além de Centro Ilusão como melhor filme, tem melhor direção para Davi Preto por Continente, especial do júri para Paradeiros, de Rita Piffer, e atuação para Maiara Santos, de Ainda Não É Amanhã, e Reiner Morales, de O Deserto de Akin. O melhor curta nessa mostra foi para Carne Fresca, de Giovanni Barros. O Prêmio Félix celebrou Avenida Beira-Mar, de Maju de Paiva e Bernardo Florim, como melhor filme brasileiro, além de 2 prêmios para produções gringas, Tudo Vai Ficar Bem, de Ray Young, como melhor filme internacional, e A Bela de Gaza, de Yolande Zauberman, como melhor doc. Queria só citar mais alguns filmes que eu destacaria entre os que eu pude ver. Mambembe, do Fábio Meira. Gostei demais da viagem proposta pelo Fábio no filme. Mambembe é um pouco sobre a tentativa de fazer um filme. O Fábio estava com um projeto em 2010 de viajar, de pesquisar atrizes circenses, artistas, né, de circo, para um projeto de um longa-metragem. Acaba que esse filme meio que não acontece, meio acontece de forma meio interrompida, e no fim das contas, o longa Mambembe vai lidando com essa produção de quase 15 anos atrás e também com a relação com esse material e com essas personagens. Hoje, valeu demais assistir o Mambembe numa bela sessão no Cine Odeon. Queria falar também de Os Enforcados, novo filme do Fernando Coimbra. É curioso, né, que O Lobo Atrás da Porta, grande sucesso do Fernando, ele é de 2013, já tem mais de uma década, e mesmo assim, ele que acabou realizando muitos projetos lá fora, né, mesmo assim o Lobo Atrás da Porta segue sendo tão lembrado, né, a ponto de um filme de 2013 ser reverenciado o tempo todo, né, as pessoas dizendo que queriam ver Os Enforcados por querer ver, né, o novo filme do diretor de O Lobo Atrás da Porta. E Os Enforcados tem novamente a Leandra Leal como grande protagonista, tem esse casal formado com o personagem do Irandir Santos, e eles são ali um casal no meio do crime, das traições, das dívidas, das negociatas familiares no Rio de Janeiro, e acaba que o filme segue também com esse retrato da violência, da traição, dos dramas pessoais de personagens que estão juntos, que não estão, seguindo aí a pegada do cinema do Fernando. Foi exibido no Festival de Toronto, né? É outro filme que eu acho que valeu, cumpriu a expectativa de chegar agora no Brasil. E a Mostra de Cinema de São Paulo tá cheia de filmes que acabaram de passar no Festival do Rio. Então, acho que o primeiro destaque é que a principal seleção, aí, o principal recorte da safra atual do cinema brasileiro vai estar também em São Paulo a partir dessa semana, como Precisamos Falar, do Pedro Waddington e Rebeca Diniz, Betânia, do Marcelo Bota, Salão de Baile, de Vitan e Juru, Apocalipse dos Trópicos, da Petra Costa, Malu, filme premiado aí do Pedro Freire, Manas, da Mariana Brenan, o que eu acabei de citar, Os Enforcados, Centro Ilusão, do Pedro, que a gente ouviu há pouco, Enterre Seus Mortos, novo filme do Marco Dutra, o que eu acabei de citar também, Mambembe, do Fábio Meira, Câncer com Ascendente em Virgem, da Rosane Svartman, Baby, agora também citado como premiado, Lispectorante, da Renata Pinheiro, o premiado Casa Branca, do Luciano Vidigal, Retrato de um Certo Oriente, novo filme do Marcelo Gomes, Serra das Almas, novo filme do Lírio Ferreira, Três Obás de Xangô, acabei de citar também, filme do Sérgio Machado, Virgínia Adelaide, parceria de Yasmin Tainá e Jorge Furtado, Filhos do Mangue, novo filme da Eliane Café. Enfim, é uma seleção muito extensa, muito longa. Claro, tanto o Festival do Rio quanto a Mostra de Cinema de São Paulo, verdadeiras maratonas, vale dar um pulo lá no site, inclusive porque já tem muito ingresso esgotado. Destaque ainda para Ainda Estou Aqui, Esperança, do Oscar, de Walter Salles, Praia Formosa, da Júlia de Simone, Oeste Outra Vez, premiado filme do Érico Rassi, o novo filme do Cristiano Burlan, Ulisses, o novo filme também do Ali Muritiba, Barba Ensopada de Sangue,
do Ricardo Alves Júnior, Parque de Diversões, filme do Renan Rovida, Idade da Pedra, enfim, é muita coisa. Vamos embora para o cinema, vamos tentar pegar esse tanto de filme bom, uma safra bem variada e cheio de gente interessante lançando filme novo na Mostra de São Paulo. Então é isso, Central Cine Brasil fica por aqui, agradecendo a companhia de sempre. A gente chega toda quinta-feira no seu tocador de podcast favorito, uma produção da Central 3. Estamos lá no Instagram, em Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau.